Do segundo governo Vargas ao governo Goulart, o Brasil entre tensões e transformações. O segundo governo de Getúlio Vargas, de 1951 a 1954, marcou um período de intensas transformações sociais e políticas no Brasil, enquanto o país lidava com os desafios de modernização e desenvolvimento. Diferente do período autoritário do Estado Novo, Vargas retornou ao poder pelo voto popular, eleito democraticamente em 1950. Esse governo seria marcado por uma série de políticas nacionalistas e trabalhistas que buscavam consolidar o desenvolvimento industrial do Brasil, mas também enfrentaria enormes desafios políticos que culminariam em uma crise de governabilidade. Uma das principais características do segundo governo Vargas foi a sua política econômica nacionalista, que buscava reduzir a dependência do capital estrangeiro e fortalecer o controle estatal sobre os recursos naturais do país. A criação da Petrobras, em 1953, foi um dos exemplos mais marcantes dessa política. Com o lema "O petróleo é nosso", Vargas conseguiu mobilizar o apoio popular para a criação de uma estatal que controlaria a exploração e a produção de petróleo no Brasil, desafiando os interesses das grandes corporações internacionais que dominavam o setor na época. Essa política de desenvolvimento, no entanto, encontrou forte oposição de setores conservadores e de grupos empresariais ligados ao capital estrangeiro. As elites econômicas e parte da imprensa viam as políticas de Vargas como uma ameaça aos seus interesses e como um risco de desestabilização econômica. A inflação crescente e as dificuldades em equilibrar as contas públicas agravaram ainda mais a tensão política. Vargas, que tentava conciliar os interesses populares com os das elites, se viu isolado politicamente. No campo trabalhista, o segundo governo Vargas buscou aprofundar as conquistas do período anterior. O presidente procurou manter sua imagem de pai dos pobres, reforçando as leis trabalhistas e ampliando os direitos dos trabalhadores. No entanto, essa postura gerou ainda mais descontentamento entre os empresários, que acusavam o governo de ser populista e de favorecer excessivamente os trabalhadores em detrimento do setor produtivo. Greves e manifestações aumentaram, muitas vezes reprimidas de forma violenta, gerando um clima de instabilidade social. A crise política atingiu seu ápice em 1954, quando o jornalista Carlos Lacerda, um dos maiores críticos de Vargas, foi alvo de um atentado no Rio de Janeiro, resultando na morte do Major Rubens Vaz, que fazia sua segurança. O episódio, conhecido como o Atentado da Rua Toneleiro, desencadeou uma crise militar e política sem precedentes. Lacerda acusou diretamente Vargas e seus aliados de serem os responsáveis pelo ataque, e a oposição, com o apoio de setores das Forças Armadas, passou a exigir a renúncia do presidente. Isolado e pressionado por todos os lados, Vargas tomou uma decisão dramática em 24 de agosto de 1954, o suicídio. Sua carta-testamento, na qual afirmava que saía da vida para entrar na história, tornou-se um símbolo de sua luta contra as elites e gerou comoção popular. Milhares de brasileiros foram às ruas em luto, e a morte de Vargas deixou uma marca profunda na política brasileira, intensificando as divisões entre nacionalistas e conservadores. Com o fim do governo Vargas, o Brasil entrou em um período de instabilidade que se prolongaria durante os anos seguintes. A eleição de Juscelino Kubitschek, em 1955, trouxe uma tentativa de conciliação e de retomada do desenvolvimento. Juscelino implementou o Plano de Metas, que visava promover o crescimento econômico acelerado, com foco na industrialização e na modernização da infraestrutura. Sua política de 50 anos em 5 ficou marcada pela construção de Brasília, a nova capital federal, que simbolizava a visão de um Brasil moderno e próspero. Apesar do otimismo que cercou o governo de Kubitschek, as tensões políticas e sociais continuaram a crescer. O desenvolvimento econômico trouxe consigo desafios como a inflação, o aumento da dívida externa e a desigualdade social. Além disso, as mudanças estruturais na economia intensificaram as demandas de diversos setores da sociedade, em particular os trabalhadores urbanos, que se organizavam em sindicatos cada vez mais influentes. Em 1961, com a eleição de Jânio Quadros, o Brasil voltou a experimentar turbulências políticas. Jânio, eleito com uma plataforma moralizadora e de combate à corrupção, adotou uma política externa independente, buscando aproximação com países socialistas e defendendo o não alinhamento na Guerra Fria. Suas decisões polêmicas, como a condecoração de Che Guevara,
geraram descontentamento entre setores conservadores, e seu estilo de governo errático criou atritos com o Congresso e as Forças Armadas. Surpreendentemente, Jânio renunciou ao cargo em agosto de 1961, após apenas 7 meses de governo. Acredita-se que sua intenção fosse provocar uma crise política que o permitisse retornar ao poder com maiores poderes, mas o tiro saiu pela culatra. Sua renúncia abriu caminho para uma crise institucional, já que seu vice, João Goulart, era visto como uma figura de esquerda, próximo dos sindicatos e com ideias consideradas perigosas pelos militares e pela elite conservadora. João Goulart, conhecido como Jango, só assumiu a presidência após um acordo que instituiu o parlamentarismo no Brasil, em uma tentativa de limitar seus poderes e evitar um confronto direto com as Forças Armadas. No entanto, o sistema parlamentarista mostrou-se instável, e em 1963, após um plebiscito, o presidencialismo foi restaurado, dando a Goulart plenos poderes como presidente. O governo de Goulart, de 1961 a 1964, foi marcado por intensas pressões políticas. Seu programa de reformas de base, que incluía a reforma agrária, a reforma urbana e a nacionalização de empresas estrangeiras, encontrou forte resistência de setores conservadores, da classe média e dos militares, que viam suas propostas como uma ameaça à ordem estabelecida e ao sistema capitalista. O contexto da Guerra Fria exacerbava essas tensões, com os Estados Unidos apoiando ativamente grupos anticomunistas e influenciando a política interna brasileira. Em 1964, diante de uma crescente polarização política e social, Goulart perdeu o apoio das Forças Armadas, que viam no governo uma possível guinada em direção ao comunismo. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizada por grupos conservadores e religiosos, simbolizou a oposição popular ao governo de Goulart, enquanto os militares preparavam o golpe que encerraria o período democrático. Em 31 de março de 1964, as Forças Armadas depuseram Goulart, instaurando uma ditadura militar que governaria o Brasil pelos próximos 21 anos. O período que vai do segundo governo Vargas ao governo Goulart é essencial para entender a complexidade das transformações políticas, sociais e econômicas que o Brasil viveu no século XX. As tentativas de modernização e desenvolvimento econômico esbarraram em profundas divisões políticas e sociais, refletindo as tensões entre diferentes projetos de país. Enquanto os governos buscaram conciliar desenvolvimento com justiça social, a resistência conservadora e o medo do comunismo acabaram por engendrar uma solução autoritária que moldaria o Brasil por décadas. Esse período demonstra a dificuldade de implementar mudanças estruturais em um país marcado pela desigualdade e pelo confronto de interesses entre diferentes grupos sociais. As crises políticas, a resistência das elites e a influência externa, em particular dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, desempenharam papéis decisivos na condução dos acontecimentos que culminaram no golpe militar de 1964. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!